Oda vem escondendo 4 cavaleiros sagrados bem diante dos nossos olhos há anos, incluindo um pirata do chapéu de palha e 2 dos guerreiros mais poderosos que já navegaram pelos 4 mares. E quando digo que o Oda vem escondendo eles há anos, não estou falando de 1 ou 2 anos. Quero dizer que há um personagem que pode estar insinuando a existência desses lendários guerreiros dragões celestiais há até 27 anos de história, e o capítulo 1147 pode ter nos dado um vislumbre de mais um deles. Agora que Saul confirmou que não apenas conhece os Cavaleiros Sagrados, mas também que eles são de fato imortais, meu senso de teórico começou a formigar. E se o seu ainda não formigou, relaxa, eu estou aqui para te ajudar. Mencionei isso brevemente na semana passada, mas se você perdeu o final daquele vídeo, deixa eu te explicar onde estou querendo chegar. Estou propondo a ideia de que o Brook, o músico do chapéu de palha, na verdade é um ex-cavaleiro sagrado, porque sinceramente esse saco de ossos parece ter um conhecimento muito estranho sobre os cavaleiros sagrados, especialmente comparado ao resto da tripulação e a quase todos os personagens importantes desse arco, com exceção do Saul e do Scooper. Já vou explicar por que o Saul conhece eles, mas o caso do Scooper faz sentido. Ele lutou contra eles em Good Valley e pelo jeito está ficando cada vez mais provável que ele vai acabar lutando contra Summers, especialmente considerando que no final do capítulo o Scooper está caçando o Colin, e sabemos que o Summers é quem está liderando a retirada dos Cavaleiros Sagrados depois de roubar o Colin e outras crianças gigantes. Levando tudo isso em consideração, eu não ficaria surpreso se o Oda desse a entender que isso será uma espécie de revanche. Talvez eles tenham alguma história juntos desde Good Valley ou dos tempos de pirata do Gaba. O que quero dizer é que faz sentido o Scooper reconhecer e identificar os Cavaleiros Sagrados por causa de suas batalhas contra eles, mas o mesmo não pode ser dito sobre o Brook. Pelo menos pelo que sabemos, ele foi membro de uma tripulação pirata bem decente, os Piratas Rumba, e antes disso era líder de comboio de batalha em algum reino distante. E agora aparentemente foi revelado no capítulo da semana passada que o cara não só conhece os Cavaleiros Sagrados, mas também está confiante em sua capacidade de discernir quais dragões celestiais são Cavaleiros Sagrados e quais não são. Esse é um nível impressionante de conhecimento, considerando que esses Cavaleiros Sagrados são a força secreta. Ninguém na série, além do Dragon e dos Revolucionários, jamais mencionou eles. E pelo menos no caso do Dragon, podemos assumir logicamente que foi por causa do seu tempo no governo mundial, sua posição como filho do Garp ou sua conexão com o Kuma e o Ivankov, 2 pessoas que foram caçadas pelos Cavaleiros Sagrados. Explicaria por que ele sabe sobre eles. Ele inclusive reforça isso nesse capítulo, quando após observar mais de perto a Gunko, o Brook faz um comentário estranho sobre reconhecer algo nela. Agora é provável que isso seja apenas uma piada do Brook. Sim, totalmente. Mas também há uma boa chance de ele ter percebido algo nela devido ao seu passado pessoal com ou como um cavaleiro sagrado. O Brook também tem alguns comportamentos, hábitos e um enquadramento narrativo que se encaixam muito bem como cavaleiro sagrado. E eu queria discutir isso com vocês. Coisas como o jeito que ele se veste, o modo como fala e como se porta. Claro, ele tem uns comportamentos meio estranhos, mas ele também ficou navegando pelos mares por uns 70 e poucos anos. Sua mente meio que degrada depois de tanto tempo, o que dá uma desculpa para ele, diferente do Sanji. Fora isso, o Brook se considera alguém de alto nível. Ele é formal na fala, em sua postura e se veste de maneira elegante no pré-time skip, muito parecida com como um dragão celestial se apresenta. Os babados nas suas roupas e o traje de aparência nobre são bastante similares aos detalhes do figurino do Shamrock. Também queria apontar que no pós-time skip ele passa a usar uma pena barra flor do pescoço, o mesmo acessório que o Dom Flamingo usava, e o Dom Flamingo também é um ex-dragão celestial. Mas o mais importante, o estilo de esgrima do Brook é o estilo de luta da alta classe. Apesar de usar uma bengala barra espada, seu estilo de luta não é japonês, ele é um esgrimista, treinado em uma forma de combate europeia e aristocrática. Isso não é algo que você simplesmente improvisa sendo um pirata, é o tipo de técnica que você aprende corretamente desde jovem. Claro que eu não posso confirmar que o Oda realmente construiu isso na história, mas ele parece se basear em contextos históricos quando desenvolve seus personagens. E há um argumento direto de que ele está ativamente moldando os Cavaleiros Sagrados para usarem
esse estilo de luta, porque há 3 personagens que usam exatamente as espadas necessárias para esse tipo de esgrima, e 2 deles são, bem, os comandantes dos Cavaleiros Sagrados, Figalad Garland, Figalad Shamrock e sim, até o Figalad Shanks. Todos usam o sabre, uma lâmina militar que foi adotada para duelos de esgrima. Não confundir com o Floresh, que é outra espada de esgrima focada apenas em estocadas. No entanto, sabemos que o Shanks parece usar o sabre de maneira incorreta e mais solta baseado nos movimentos que ele faz, como o Divine Departure, o que pode ser explicado facilmente pelo fato dele ser um pirata. E considerando que Agonko fez um sabre de flechas para lutar nesse capítulo, acho que esse tipo de espada estar ligada aos Cavaleiros Sagrados é uma conexão bem sólida. Acho super interessante que no mesmo arco em que Garland se torna membro dos Goroseis e o Shamrock é introduzida, a gente não só vê os outros Cavaleiros Sagrados, mas também o Brook conhece eles, se veste como eles e é narrativamente ligado a eles. Mas o que eu quero dizer com ligação narrativa? Bom, a questão é que Gunko e Brook estão sendo apresentados como uma situação muito única em comparação ao resto da batalha em que estão. O Jimmy, por exemplo, está dando tudo de si, enquanto a Gunko está realmente focada apenas no Brook. E o Brook está usando a Gunko para explicar para sua tripulação que os Cavaleiros Sagrados existem. Brook tem os poderes de imortalidade da sua Akuma no Mi, e é quem comenta sobre o corpo imortal da Gunko. Claro, também há uma piada sobre a Gunko ser uma grande fã do Brook, tanto que ela quer transformá-lo em seu escravo. Mas é essa conexão específica que está se chamando a atenção. Principalmente estou feliz que o Oda abordou o fato de que a Gunko é fã do Brook especificamente, já que ele não tinha feito isso no capítulo anterior. Mas eu não sei, pode muito bem ser apenas o Oda dando uma característica extra para ela, mas sinto que tem uma boa noção dos pequenos elementos e prenúncios que o Oda usa, e isso parece ser um deles. Sinto que o Oda quer que a gente perceba uma conexão mais profunda entre o Brook e o Gunko. Não que eles sejam parentes ou algo do tipo, mas que há algo a mais aqui. E na verdade estou conectando essa ideia ao fato de que o Brook nunca nos contou de qual reino ele veio. Baseado em sua introdução, sabemos apenas que ele era dos Piratas Rumba, que passaram um tempo no East Blue. Pelo que posso lembrar e pesquisando agora, o Brook na verdade não é originalmente do East Blue, pelo menos não oficialmente. Segundo Oda, e acho estranho que o Oda jogue nomes de reinos por aí o tempo todo, mesmo quando não são relevantes, mas evitou nos contar o do Brook. E se isso for porque o reino onde ele foi líder de uma escolta de batalha não era um reino qualquer, mas o reino dos Dragões Celestiais. E ele tem nos contado desde o começo que foi um antigo membro dos Cavaleiros Sagrados, até que eventualmente discordou dos métodos dele e se juntou aos Piratas Rumba. Isso seria com certeza uma revelação incrível no final da história, plantada há anos. Ainda assim, existe um candidato ainda melhor que atende todos esses mesmos critérios e foi introduzido há anos antes do Brook. Alguém tão elegante quanto, muito mais poderoso e, admitidamente, com evidências ainda mais fortes, já que está na história há mais tempo. Estou falando, claro, do espadachim de lâmina negra favorito de todos, Dracula Mihawk. E segura essa ideia por alguns minutos, porque eu descobri algumas coisas sobre a origem dele que acho que ninguém está comentando ainda sobre a possível conexão dele com os Cavaleiros Sagrados. Vamos ser honestos, ninguém dá mais a entender que é um dragão celestial do que o Mihawk. Ele tem a camisa de estampa Paisley, com botões estilosos, o chapéu sofisticado que exala realeza. Vive em um castelo e passa o dia bebendo vinho. Não existe nada mais dragão celestial do que isso. Só pelo design, se colocarmos algumas medalhas militares nele e o chapéu dos Cavaleiros Sagrados, eu diria que seria uma combinação perfeita, mas é muito mais do que isso. Ele também encarna perfeitamente a parte sagrada de ser um Cavaleiro Sagrado, melhor do que qualquer outro. A espada dele é uma cruz gigante, seu barco é uma cruz gigante e ele carrega uma pequena espada em forma de cruz no pescoço o tempo todo. Só para destacar, ele usa essa pequena espada como uma espécie de florete de esgrima em sua introdução, utilizando técnicas de esgrima para destruir o Zoro na primeira luta entre eles. Tive que mencionar isso porque estou completamente obcecado com essa teoria da esgrima por enquanto. Agora ainda não falei sobre o meu ponto favorito de Mihawk ser um ex-dragão celestial e possivelmente um cavaleiro sagrado. Seu clã, Mihawk, é membro da família Draculi, seja lá quem forem. Mas não
não é apenas qualquer um. Apesar de não conhecermos ninguém mais da família dele, eu estou confiante de que o Mihawk é de uma das 20 famílias originais, e mais ainda talvez ele seja de uma das famílias chaves entre os dragões celestiais. Sim, eu vou falar disso. Peguem seus livros de história. É hora de destrinchar a etimologia. O significado das palavras por trás do nome do Mihawk, o nome dele é Dracula Mihawk. E considerando todo o visual de vampiro gótico dele, sabemos que é baseado em Drácula. Agora, a menos que você seja um grande fã de Bram Stoker, o que eu sei que você não é, provavelmente não sabe que Drácula era, na verdade, um nobre de alta classe. E mais, o homem real em que o Drácula foi inspirado, Vlad, o Empalador, na verdade mudou seu nome para Drácula. E Draco se traduz como dragão. Vlad adotou esse nome depois de entrar para uma organização real chamada Ordem do Dragão, cujo objetivo era lutar contra os inimigos do cristianismo. E considerando que a Terra Santa de Mary Joyce é toda baseada em temas cristãos, com todas as cruzes, referências a Adão e Eva e todos sendo chamados de santos, acho que existe um forte argumento de que o clã Draculi seja uma das famílias dos dragões celestiais, ou que o Mihawk tenha mudado seu nome de uma dessas famílias para Dráculi, o filho do dragão, como uma referência sutil à sua herança como um dragão celestial. E na verdade, gosto ainda mais dessa ideia, porque acho que faria mais sentido se o Mihawk fosse um ex-membro da família Nerona. Ele é o único outro personagem que tem aqueles olhos circulares estranhos, iguais aos da Nerona Imo. Olhe bem para esses olhos lado a lado, são quase idênticos. Não sou o primeiro a notar isso, mas vou além e mostrar por que faz muito sentido o Mihawk ser um Nerona e depois adotar o nome Drácula, especialmente levando em conta a família Figarland. Aqui está o ponto. Desde que o arco de Elbaf começou, parece que a família Figarland está sendo associada de forma mais profunda à mitologia nórdica. O Shanks obviamente tem ligações fortes com os gigantes, mas além disso, a história dele perder o braço e sua família liderar o caminho para o Ragnarok se alinha muito bem com as histórias de Fenrir e seus dois filhos, Skull e Hat. Esses três lobos são os arautos do Ragnarok e têm sido teorizados como inspiração para Shanks, Shamrock e Garlin. Não quero me aprofundar muito nisso agora, mas resumindo, considerando que a espada do Shamrock é uma representação de um lobo ou cachorro de três cabeças, o Cérbero, esses laços mitológicos com lobos podem ser profundos na família Figarland. E isso deixa ainda mais legal o fato de o rival do Shanks ser literalmente um vampiro. Dracula Mihawk, que vem teorizando ser um ex-cavaleiro sagrado em treinamento, assim como Shamrock e Garlin, completa a icônica dualidade de lobisomens e vampiros. O Oda adora usar esses arquétipos, e ver uma família de lobos ter seu filho mais jovem rivalizando com o vampiro faz todo sentido. Também se encaixa com o fato de Nerona Imo ser o rei do mundo, e a família diretamente abaixo dele, que comanda sua força militar privada, ser a família Figarland. Os Nerona com o tema de vampiros e os Figarland com temas de lobos dariam muita força à ideia de que Mihawk seja um ex-cavaleiro sagrado. Mas tem mais. Alguns acontecimentos dos capítulos recentes, incluindo esse, me fizeram acreditar que pode ter existido um cavaleiro sagrado em Elbaf, um que esteve lá o tempo todo. Depois que o Saul comentou casualmente nesse capítulo, o 1147, sobre os cavaleiros sagrados serem imortais, comecei a pensar mais profundamente sobre todas essas coisas estranhas relacionadas aos cavaleiros sagrados nesse arco, como eles serão derrotados e quem será capaz de fazer isso. O que me levou a conectar alguns pontos que eu ainda não tinha conectado até agora. Entre nós, acho que o Harold pode ser um vilão. Eu sei, eu literalmente falo sobre isso o tempo todo, mas com essa lente que eu costumo usar para analisar as coisas, percebi que ele está muito conectado aos Cavaleiros Sagrados de uma forma muito bizarra. Ele se invocando na sala do trono dele, o Summers comentando que o Shamrock poderia ter ido lá para visitar seu túmulo e mais recentemente, o Summers culpando ele por permitir que uma escola fosse construída na ilha. O que, como você deve ter notado, é bem estranho, considerando que Harold era o rei de uma nação que supostamente não gostava do governo mundial nem dos Cavaleiros Sagrados. Então, por que ele seria tão amigável com um ou mais deles?
Bom, faz todo sentido que ele tivesse sido plantado ali por eles como uma forma de desestabilizar o país e prepará-lo para a chegada dos Cavaleiros Sagrados. Convenhamos, ele era um rei super poderoso que tinha ligações com as forças de elite do governo mundial, o que é algo bem suspeito. Então, mesmo que tecnicamente ele não fosse um dos Cavaleiros Sagrados, faz muito sentido que ele tivesse algum tipo de ligação com eles. E já que a gente não sabe como Harald se tornou rei, se foi por direito de nascimento ou se tomou o trono da força, usando o imenso poder de seu sangue de gigante ancestral, há muito espaço aqui para explicar que ele foi enviado pelos antigos Cavaleiros Sagrados para Elbaf com o objetivo de tomar o controle e agitar o país aos poucos. Eu iria ainda mais longe e diria que isso poderia até explicar a linhagem de gigante ancestral dele. Sabemos que Imo guarda algumas coisas trancadas nos congeladores de Mary Joyce, como aquele chapéu de palha gigante que vimos na introdução. Durante um tempo, houve uma teoria de que os Cavaleiros Sagrados eram soldados antigos armazenados lá, esperando o momento certo, mas os teóricos, eu incluso, abandonaram essa ideia quando descobrimos que Shamrock era uma pessoa jovem e normal. No entanto, isso ainda pode ser verdade e pode ser que, de um jeito meio soldado invernal, Harald tenha sido ativado e enviado para Elbaf vindo de uma era antiga, para assumir o controle e também procriar mais gigantes ancestrais. Isso formaria um paralelo legal entre ele e Oz, outro gigante ancestral que foi mencionado nesse arco. Oda pode ter usado Oz para pronunciar o Harald da mesma forma que usou personagens como Enel e o arco de Skypiea para antecipar Imo e o Gear 5 do Luffy. Harald ser um cavaleiro sagrado combina muito com a forma como esse arco está se desenrolando. Isso explicaria por que eles o conhecem e lamentariam sua morte, mas o mais importante explicaria por que o Loki é tão importante. O que eu quero dizer com isso? Bom, agora a tripulação está em uma situação complicada porque eles não sabem como superar a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados, certo? Se Harald foi um Cavaleiro Sagrado e tinha esse tipo de poder, Loki pode guardar o segredo para derrotá-lo. Sabemos que Loki derrotou o próprio pai e acho que seria uma excelente maneira de o Loki trazer algo novo para esse arco. Se de alguma forma ele tiver o poder secreto para vencer a imortalidade, talvez o Ragnir com seu martelo épico possa quebrar essa imortalidade, ou algo relacionado à sua possível Akuma no Mi possa ajudá-lo a romper as defesas impenetráveis deles. No fim das contas, eu simplesmente adoro a ideia de que a história do Loki não só vai revelar por que o enredo de Elbaf é tão crucial, mas também como a tripulação vai desbloquear seus upgrades tão necessários para o final da série. Quem sabe quando isso vai acontecer, porém, já que no momento a Robin e o Scooper estão no ataque e não o Loki, o Luffy, o Zoro ou o Sanji, eu estou muito ansioso para ver o que vai acontecer depois que superarmos esses obstáculos de quem vai lutar contra quem e por que nesse arco. E realmente entramos no que interessa de verdade. Mas agora vamos falar da opção mais insana de todas, o homem que todos estamos ansiosos para conhecer, o pior pirata de todos, Rocks the Shebeck. Sem brincadeira, eu realmente acho que esse cara tem todos os motivos, lógica e potencial para ter sido um ex-cavaleiro sagrado que virou pirata. Convenhamos, colocar o Shebeck na história de fundo do Loki é uma escolha bem estranha, mas bate direitinho com a linha do tempo e ainda ajuda a traçar um paralelo entre Loki e Luffy. Dois caras que carregam o título de Deus do Sol e são incrivelmente poderosos, especialmente quando você olha para o mural e vê que as imagens do Gear 5 do Luffy e do Loki parecem ter equivalentes no Joy Boy e em outro gigante ancestral, lá atrás durante o que provavelmente foi o Segundo Mundo, como mencionado no texto de Halley. Então eu quis ir ainda além disso. Considerando que as histórias deles são cheias de paralelos, eu acho que o fato de o Loki querer ser como Shebeck e ter se juntado a ele é algo extremamente específico. Tão específico que, na minha opinião, revela a verdadeira origem do Rocks. Ele era um dragão celestial. Se você parar para pensar, o Luffy começou como um garoto que seguia um pirata famoso que por acaso era extremamente poderoso e nasceu como um dragão celestial, no caso o Shanks. Então, se o Loki for mesmo a versão mais sombria e radical do Luffy, ele também precisaria ter começado como um garoto que seguia um pirata famoso extremamente poderoso e que também nasceu como um dragão celestial, e no caso dele seria o Rocks.
Rox ser um dragão celestial faria todo sentido dentro da história. Não apenas isso, mas também faria sentido olhando para o que ele estava tentando realizar. Ele queria conquistar o mundo e parecia saber a verdadeira história do mundo, já que viajava para ilhas como Elbaf, que possuem murais e livros que retratam a história antiga. Além disso, como já comentei antes, ele parece ter cometido o maior tabu do mundo, segundo o Sengoku lá no capítulo 957. E tabu é uma palavra que o Oda usa especificamente para descrever a pesquisa sobre a verdadeira história. O Rox, pelo que me parece, sabia sobre a história verdadeira e tinha o objetivo de se tornar o rei do mundo. E isso é crucial porque o Oda acabou de confirmar que os Cavaleiros Sagrados sabem sobre o plano do Imo de purificar o mundo através de outra guerra, como o mural descreve. Gunko revelou no último capítulo que os Cavaleiros Sagrados são responsáveis por manter a destruição do mundo que se aproxima rapidamente. E o detalhe final é que Scooper Gaban também está preocupado com o fim do mundo, baseado em como ele reagiu à chegada dos Cavaleiros Sagrados. E Gaban é uma das únicas pessoas vivas que sabem sobre a verdadeira história, graças a ter navegado com Roger. Roger, o homem que era o maior rival de Rox de Shebeck. De acordo com Sengoku também. Tudo o que estou dizendo é que Rox estava certo sobre algo, e ele ter sido um ex-cavaleiro sagrado explicaria como ele sabia da verdadeira história, por que ele buscava aprender mais e por que ele queria se tornar o rei do mundo, um título que ninguém mais saberia que existia, a menos que você soubesse sobre Imo, o atual rei secreto do mundo. Isso também reforça o que Loki disse ao trio de monstros, para interagir com os Cavaleiros Sagrados enquanto estava no mar. Ele já teria que estar perto de se tornar o rei do mundo. Rox sendo o mais próximo de se tornar o rei do mundo e tendo que enfrentar seus antigos aliados, os Cavaleiros Sagrados, faria todo sentido, já que eles são enviados pelo atual rei do mundo, Imo, para resolver os problemas. Aqui está o ponto. Rox era incrivelmente poderoso e para ser tão forte assim, dominando uma tripulação de piratas como ninguém mais, ele tem que ser pelo menos do nível de um Yonkou. O mesmo vale para um personagem como Mihawk e honestamente provavelmente para todos os Cavaleiros Sagrados nesse momento. Mas e aí, o que você achou de tudo isso? Será mesmo que o Brook, o Loki e o Shebeck eram ex-Cavaleiros Sagrados? Comenta aí o que você acha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!